Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Eu te entrego. Fala para ele, eu te entrego tudo que há em mim, Senhor. Eu te entrego tudo. Se dedique a ele, continue cantando. Pode continuar cantando. Só as vozes. Entrego tudo, meu amado, receba tudo. Novamente. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Pode continuar baixinho. Querido, você entrega tudo. Entregue tudo para Ele. Entregue o seu orgulho. Entregue o seu orgulho. Entregue aquelas reservas que você faz. Disso aqui eu não abro mão. Muitas vezes você fala, não, do meu orgulho eu não abro mão. Eu não vou lá pedir perdão. Eu não vou lá me reconciliar. É humilhação demais. Jesus, às vezes a gente passa isso, querido. Mas fale para Ele hoje, Senhor, eu te entrego tudo. Eu ainda não estou sentindo, mas eu sei que é o que eu tenho que fazer. Querido, muitas vezes o orgulho nos barra de receber o melhor de Deus e de avançar naquilo que Ele tem para nós. Entregue tudo ao Senhor. Entregue tudo ao Senhor nessa noite. Pode se sentar, queridos. Vocês também, viu, meninas? Amados, Deus é bom, não é? Às vezes a gente só fala que Deus é bom quando acontece uma coisa boa, né? Ai, Deus é bom demais para mim. E quando as coisas estão ruins, queridos? Deus mudou? Não, Ele é o mesmo Deus. Continua sendo bom. E Ele continua sendo Deus, a despeito das circunstâncias. A nossa capacidade de louvar a Deus em toda e qualquer circunstância é que vai destravar a manifestação do favor dEle na nossa vida. Eu não estou sentindo, mas eu estou louvando a Deus, porque eu creio que o meu Deus é fiel, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. A doença, os sintomas vêm e você fala, não. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. As pessoas se levantam para falar mal de você e você fala, não, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. A perseguição não para o nosso louvor ao Senhor. Amém, queridos? Nós temos que vigiar os nossos lábios para que não saia a murmuração da nossa boca, porque é bem facinho sair. É muito fácil a gente murmurar. É muito fácil a gente deixar vir à tona o que a gente está vendo de negativo. E às vezes vamos ter que fazer um esforço para falar a coisa certa, mas vale a pena. Porque quando a gente fala a coisa certa, a gente vai fazer o quê? Colher as coisas certas. O que você vai colher é fruto do que você está falando. E não é só em oração, não. É muito fácil também falar as coisas boas aqui. Não é? É muito fácil quando a gente está conversando com o irmão sobre fé, ou ouvindo uma pregação, ou aqui no culto. É muito fácil falar as coisas boas. Mas quando a circunstância aperta, quando a pessoa se levanta, quando a situação acontece, aí a gente faz o quê? A gente muitas vezes fala a coisa errada. Mas a partir de hoje, a gente vai pôr guarda nos nossos lábios. Amém, querido? E vamos falar aquilo que Deus quer que a gente fale. Amado, esses dias da ação social, eu sei que muitas pessoas enfrentaram muitas coisas, né? A gente estava orando por essa ação social, a gente estava crendo no que Deus ia fazer aqui, e a gente sabe que são
etapas naquilo que Deus quer para nós. Etapas dentro do propósito de Deus para nós nessa cidade. Deus ele tem implantado sonhos no nosso coração e a gente sabe que para a gente poder chegar lá, no lugar em que Deus já nos viu lá, a gente precisa cumprir algumas etapas da direção de Deus. E o Verbo em Ação foi algo assim, querido. Amados, eu estava pensando, meu Deus, a gente tem que fazer algo para evangelizar aqui. Eu não sei como, porque na outra ação social o pessoal veio da aldeota e daqui da igreja mesmo a gente não teve muitas pessoas ajudando no Dia dos Pais, se prontificando, né? Aí eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Senhor, eu estou sozinha. Como é que eu vou fazer isso? Aí o pai, não vou falar isso mais não, isso é reclamação, isso é murmuração. Aí eu falei para Deus assim, Pai, eu te peço que se o Senhor deu o projeto, se o Senhor plantou essa ideia no nosso coração, o Senhor vai trazer as pessoas para poder pegar junto. E aí, eu imaginei, né, algumas coisas e coloquei diante do Senhor. No outro dia, querido, fala assim, Deus é rápido em responder. Deus é rápido em responder, querido. A gente precisa crer mesmo na resposta de Deus, que ela chega. Amém? No outro dia, o irmão Anderson falou com meu pai exatamente sobre o que eu estava pensando em fazer. Não foi todos os detalhes iguais, mas a gente se juntou e se ajustou. E foi melhor do que a gente tinha imaginado. Né? E ontem vieram muitas pessoas aqui, graças a Deus. A palavra foi semeada. Passou por aqui mais de 50 pessoas. Certo? A gente conseguiu registrar 37 pessoas, mas fazendo as contas dos atendimentos foi bem mais que isso, certo? Então, assim, essas pessoas, eu falei para elas que o nome delas estava naquela lista para a oração, então nessa noite nós vamos orar pela vida delas, certo? 2 pessoas se converteram, amanhã a gente já vai fazer o pós, né, para poder estar sempre trazendo essas pessoas para cá. Porque o nosso intuito não é só fazer uma assistência social. O nosso intuito é tirar essas pessoas do inferno. Né? E povoar o céu com elas, amém? Então, você pode orar, certo? Por essas pessoas. Apresenta. Senhor, eu não sei o nome delas, eu não conheço. Né? Mas o Senhor conhece. E a palavra foi semeada. E começa a interceder aí no seu canto mesmo. Feche seus olhos, amado. Oh, Pai, nós te louvamos, Deus. Porque a tua palavra, Pai, ela é a verdade. E a tua palavra não volta para ti vazia. A tua palavra, ela cumpre o seu bom propósito. E nós cremos, Pai, que ontem foi um dia em que o sobrenatural se moveu. E a tua palavra, Senhor, atingiu corações. Essas pessoas, Pai, que ainda estão aprisionadas por Satanás. A tua palavra trazendo libertação. A tua palavra inflamando os corações. A tua palavra borbulhando dentro dessas pessoas, Pai. E a tua palavra como um martelo que esmiuça a pedra. Transformando, Pai, aquelas vidas em nome de Jesus. Que elas, no momento de aflição que elas estiverem passando, elas se lembrem, naquela igreja eu vou encontrar refrigério. Naquele lugar eu vou encontrar cura. Naquele lugar há o amor de Deus fluindo. Oh, Pai querido e santo, nós sabemos que no mundo espiritual não há barreiras. E no mundo do espírito nós cremos que a tua palavra e o teu espírito está agindo na vida dessas pessoas, Pai. E nós iremos ouvir aqui testemunhos de pessoas que foram alcançadas ontem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, eu quero que as pessoas que ajudaram ontem fiquem em pé, antes de eu entrar na mensagem, né? Fiquem em pé só para a gente poder ver vocês. Né? O Daniel faz assim. Oh, amados, foi muito maravilhoso ver esses irmãos. A Josi também estava aqui. Pode ir sentar. Ver esses irmãos atuando ontem aqui, sabe, queridos? Teve uma graça acompanhando. Pessoas que a gente nem imaginava que ia vir, vieram e ajudaram. Pessoas de outras igrejas contribuíram. Teve pessoas aqui que não vieram, mas contribuíram também. Né? Não puderam vir por outros compromissos, mas contribuíram com a realização da ação, não só com oração, né, mas providenciando recursos. Né? E nós oramos por essas pessoas. Então, amado, você pode contribuir, você pode fazer, você faz.
Independente se você vai aparecer ou não, porque a gente faz é para Deus. Ele está vendo. E eu sou muito grata, gente, porque as meninas que vieram aqui, a segunda vez que elas vieram, as meninas da enfermagem, né? A Val foi a mediadora, elas vieram e elas falaram assim, se precisar da gente de novo, é só falar com a Val que ela fala com a gente. Aí, uma coisa boa, essa disponibilidade delas, né? Então, amados, é bom saber que Deus dá a ideia, mas Ele também providencia os recursos. E tiveram muito mais pessoas ajudando nessa ação social do que na primeira, e nós cremos que a outra vai ser maior ainda. A gente recebeu doação de pessoas de outras denominações, certo? E nós cremos nisso, é o reino trabalhando, é a igreja de Deus trabalhando para o avanço do reino. Amém? Porque o nosso intuito, embora nós queiramos essas cadeiras cheias, o nosso intuito não é só encher essas cadeiras, mas que toda Pacatuba se renda ao Senhor. E só essas cadeiras não vai comportar a Pacatuba inteira. Amém, amados? Então, a gente faz... eu vi na pregação do pastor Dilson de Lira isso, e eu falei assim, eu peguei para mim. Ele falou assim, Senhor, obrigado por vidas salvas. E, amados, a gente vai encher essa igreja, vamos ter que encher as outras também. Né? A nossa oração, amados, e a nossa ação, o nosso evangelismo, vai fazer as pessoas se renderem ao Senhor. Porque quando o evangelho é pregado, amados, só tem 2 ações possíveis de cada pessoa. E isso vale para nós. Porque o que nós pregamos aqui na igreja também é o evangelho. O Evangelho nos salva todos os dias. O Evangelho é o poder de Deus na nossa vida todos os dias. Não foi só para nos tirar do inferno, mas para nos tirar de todas as amarras de Satanás na nossa vida. É para isso que o Evangelho serve. Ele é salvação, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja qual for a circunstância, o Evangelho salva. O Evangelho não é só para salvar do inferno. O Evangelho é para trazer o céu em manifestação na terra, através das nossas vidas. Isso é o poder de Deus, amados. É aqui na terra como é no céu. Aqui na terra como é no céu. E nesse instante, eu repreendo todo pensamento contrário. Diabo, você não tem lugar neste lugar. Você não tem lugar aqui. Solta os pensamentos. Solta os pensamentos dos filhos de Deus reunidos aqui. A palavra vai cumprir o objetivo para o qual ela foi designada. Eu não aceito de maneira alguma pensamentos cativos. Luz chegando, libertação chegando, iluminação de entendimento, poder de Deus em operação nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amados, às vezes a gente alimenta pensamentos de incredulidade que abrem portas para o inimigo da nossa vida. Às vezes a gente não vê algo assim, a gente não vê uma doença, a gente não vê falta de dinheiro, mas a gente está sendo roubado por pensamentos que a gente permite de ceticismo naquilo que Deus fala. Queridos, o irmão falou que faz aí prova de mim, faça a prova do Senhor. Fala assim, Senhor, o que ela está falando é mentira? Se o que ela está falando é mentira, me mostra. E eu decreto nessa noite, olhos espirituais abertos, para você ver o que você está permitindo na sua vida. Espírito Santo, ele vai incomodar você, e vai te mostrar, e vai te revelar. Vai trazer clareza acerca do que você permite. Porque Satanás só tem o poder na sua vida que você dá para ele. Ele é um inimigo derrotado. E ele não tem poder de entrar na sua vida. Se ele está entrando, amado, é porque você caiu no engano dele. E o Deus que revela corações, o Deus que traz discernimento de espírito, o Deus que traz a manifestação dos dons, o Deus que tem o mesmo poder de ressuscitar Jesus, que ressuscitou Jesus. Esse Deus, ele vai trazer revelação para você e vai tirar você da situação que você está, seja ela qual for. Às vezes, amado, nem é uma situação que você acha que é miserável, mas tudo que Satanás consegue roubar de você viver aquilo que Deus tem para você, é uma miséria na sua vida. Então, não permita miséria na sua vida. Peça para Deus mostrar para você, porque Ele vai mostrar. Sabe, amados, eu creio no Deus que revela corações. E uma coisa que eu peço para Ele, não é para Ele revelar o das pessoas, não. Eu peço, Senhor, revela o meu.
Pai, revela para mim o meu próprio coração. Porque às vezes a gente nega falhas que há em nós. A gente mascara essas falhas. Mas Deus mostra e me dá a coragem de mudar. O Senhor, Ele revela os nossos corações para nós. E nos dá a coragem, a ousadia de mudar. Amado, você quer agradar ao Senhor. Você tem que fazer exatamente aquilo que Ele diz para você fazer. Porque não fazer é desagradar a Deus. Deus tem falado com você, eu sei disso. Aleluia. E não falo só de hoje, não. Eu falo no seu dia a dia. Tem trazido coisas ao seu coração. Tem trazido planos. Tem falado para você que aquilo ali não está certo. Esse caminho está errado. Você pode seguir por outro caminho. Ô, amados, escolha crer no que Deus diz e atender a palavra dEle. Amém? Aleluia. Vamos para a pregação, né? Oh, aleluia, Pai, Tu és bom. Glória a Deus. Amados, é incrível, né? Como a gente, às vezes, não percebe que a gente tem uns dons da parte de Deus. E só depois a gente vai perceber, nossa, eu tinha esse dom, eu nem sabia, né? E eu fico feliz, assim, do Senhor confiar a nós esses presentes, essas dádivas. E uma das coisas que eu mais me alegro em que Deus nos confiou foi a pregação do Evangelho. Amado, imagina, Ele confiou a nós, homens cheios de falhas, né? Ele confiou a gente o trabalho de sermos mensageiros das boas novas do reino, de pregar o amor de Deus, de falar de Jesus, de curar as pessoas, né? De impor as mãos pelas pessoas, elas ficarem curadas, de orar por elas e elas receberem o batismo com o Espírito Santo, da gente passar por situações difíceis e não ser abalados, da gente resplandecer a luz de Jesus nesse mundo. Para mim isso é um privilégio muito grande. Porque se você olha, né? Quando você vê algumas descrições de alguns anjos na Bíblia, você fala assim, meu Deus do céu, olha, os anjos, eles tinham muito mais capacidade de fazer isso. A gente pode pensar, não é verdade? Eu tenho uma tia que toda vez que ela passa por uma situação difícil, ela fala assim, ô anjo do pezão, anjo do pezão, vai na minha frente, anjo do pezão. Porque a Bíblia fala, né, que um pé fica no oceano, o outro pé fica no outro, então esse anjo é muito grande. Aí ele fala, anjo do pezão, precisa de você agora, indo na frente e aplanando as coisas. Né? Porque os anjos são mensageiros de Deus a nosso respeito, né, queridos? Para nos guardar de tropeçar. E é maravilhoso saber que o Senhor dá ordem aos anjos que em poder, aparentemente, né, em maravilha, assim, aparentemente parecem ser maiores do que nós, mas a Bíblia fala que nós é que fomos criados por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra fomos coroados por Ele. Amém? E, queridos, isso é maravilhoso, mas também é uma responsabilidade. Porque se nós somos criados por um pouco menor do que Deus, vamos olhar para tudo que Deus fez. E o que é que nós estamos fazendo? Para manifestar essa glória de Deus com a qual Ele nos revestiu. Ele nos deu, sim, essa honra, esse privilégio, nos tornou dignos, sim. Mas isso também é uma responsabilidade. O que nós estamos fazendo com o que nós temos recebido da parte de Deus. Quando a Bíblia fala que a quem muito é dado, muito será requerido, queridos, nós já recebemos muito. A Bíblia fala, se a palavra pregada por anjos teve, né, a sua punição, digamos assim, a sua retribuição, imagina nós se negligenciarmos tão grande salvação. Por quê? Porque o Senhor não nos fala mais por anjos, Ele nos fala pelo Filho, Jesus. O Espírito de vida e o Espírito de profecia está atuante hoje. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ouça com atenção o que Deus fala para você, queridos, o que Deus fala para nós. Quando eu falo você, eu estou falando para mim também, tá? Esse você é para ficar mais enfático. Não é que eu estou dizendo que eu vivo e vocês não. Porque, queridos, eu tenho muito ainda o que aprender da parte de Deus e o que viver sobre essas verdades que eu tenho recebido do Senhor. E chegou um tempo que eu dizia assim, Senhor, se quem muito recebe vai ser cobrado, então eu não quero mais, não. Porque eu não quero ser cobrado. A gente não gosta de ser cobrado, não é verdade? Só que
quando eu entendi que eu também vou receber a retribuição por ignorar o que ele tem falado, queridos, porque o evangelho já está em operação, a palavra já foi liberada, o Espírito já está se movendo. O que eu faço com isso? Se eu ignoro, se eu aceito, se eu recebo, se eu tapo os ouvidos, se eu escuto e finjo que não ouvi, tudo isso vai ser requerido de mim. Amém? E isso ainda não é a mensagem. Glória a Deus. Eu estava orando ao Senhor hoje e o que veio... não é a palavra que eu trouxe, que eu fiz o esboço, mas é a mensagem sim. Tá? É a mensagem de Deus. Eu falei, Senhor, essa palavra está borbulhando no meu coração faz dias. Porque o Senhor vem tratando comigo. Eu gosto de trazer aquilo que o Senhor trata comigo primeiro. Porque é bom a gente estar vivendo o que a gente prega. Não é verdade? E essa palavra intencionalidade, o Senhor está tratando comigo já faz 2 anos. Seja intencional. Seja intencional naquilo que você sabe que eu quero para você. Isso aqui te leva para mais perto do propósito ou te afasta do propósito? Essa escolha de vida que você faz, está alinhado com o meu plano para a sua vida ou não está alinhado com o meu plano para a sua vida? Isso é ser intencional, querido. Porque muitas vezes a gente só vai vivendo e vai tomando decisões assim, ó. Como diz, a Deus dará, né? Mas é só um termo. A gente toma decisões assim, a revelia. Só que, na realidade, a gente tem que ser intencional. Porque a gente tem um propósito. A gente fala para as pessoas, quando vai evangelizar, ai, Deus te ama e Ele tem um plano para a sua vida. A gente devia falar isso para a gente. Deus me ama e tem um plano para a minha vida. Senhor, que plano é esse? Qual o meu papel dentro desse plano que o Senhor tem para a minha vida? Quais os dons que eu vou precisar para cumprir esse propósito? Porque a Bíblia fala para nós buscarmos com zelo. Buscarmos com zelo os melhores dons. Quais são os melhores? Não está dizendo para você selecionar os dons, não. Está pedindo para você buscar os melhores dons alinhados ao propósito que Deus tem para a sua vida. Porque é natural, é sobrenatural que um evangelista opere em dons de curar. Não é? Você vai para a rua, você tem que manifestar sinais. Você vai pregar, você fala, Deus te cura. Aí você vai orar pela pessoa, ela tem que ser curada. Para quê? Para respaldar o evangelho que você está pregando, que nós estamos pregando. É natural que um profeta tenha palavra de sabedoria e conhecimento. Certo? Então a gente busca com zelo os dons que vão nos ajudar a cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Pode acontecer de momentos da gente operar em um dom diferente daquele que a gente está habituado? Pode, porque o dom é dele, ele manifesta e dá a quem quiser. Quem está disponível, quem está sensível. É assim que ele opera. Por exemplo, quais os dons que eu estou falando? Não estou falando de dom ministerial, não. Estou falando de dons do Espírito Santo. O dom ministerial é outra coisa. Você nasceu com ele, tem um chamado de Deus para a sua vida. Para você operar naquele chamado. Profeta, evangelista, pastor, mestre, certo? Apóstolo, né? Esses dons são o chamado de Deus para a sua vida. Tem outras pessoas que nascem com um dom de contribuição. Que a Bíblia fala sobre essas pessoas que nasceram com o dom de contribuir. Que Deus dá riquezas para que elas façam o quê? Usem as riquezas como ferramentas para a expansão do Evangelho. E essas pessoas contribuem. É para todo mundo contribuir? É. Mas aqueles que contribuem mais, porque eles têm um dom de contribuição. Né? Tem os dons. E esses dons, ele, de acordo com o seu chamado, com o chamado de Deus para a sua vida, ele vai atuar. Se você buscar. A gente fala, a gente não está vendo mais essas coisas. O quanto você tem buscado? Você tem sido um crítico do Evangelho ou você tem sido um agente do Evangelho? Isso é importante, queridos. Eu me coloquei na posição de ser um agente do Evangelho. E eu quero ser um agente do Evangelho. Uma pessoa que está atuante no reino de Deus. Que não chega só aqui na frente e prega para a igreja, mas que vai a todo lugar que Deus mandar eu ir e fala aquilo que Deus mandar eu falar. Quando eu sempre admirei, né, os grandes evangelistas.
Sempre achei muito legal, assim, né? Aquela manifestação de poder. Legal é só uma palavra, assim, né? Não encontrei outra palavra melhor no momento. Eu sempre achei empolgante ver aquilo. Meu Deus, é lindo demais. Como o evangelista fala e as pessoas se rendem. Todo mundo conhece Billy Graham, certo? Eu achava lindo como o Billy Graham pregava, e eu acredito que você também, quando você escuta a mensagem dele, a mensagem vem de encontro ao nosso coração. Né? Para trazer uma mudança. Eu não sei como é com você, mas para mim eu falo assim, meu Deus, é verdade. Parece que ele está lendo a minha alma muitas vezes. E eu dizia, Deus, como é que eu vou fazer isso? Billy Graham, com 13 anos, ele pediu a Deus para que Deus que fez no passado fizesse novamente através da vida dele. De joelhos, chorando, no mesmo lugar onde tinha as marcas de John Wesley, onde ele orava. John Wesley foi um grande evangelista. Sabe, queridos? A gente olha para homens e mulheres de Deus do passado e a gente tem que desejar operar como eles operaram, porque é para nós, é para os dias de hoje, é para quem crê. Quando Pedro, lá no Pentecostes, ele citou Joel 2, ele falou, é isso que vocês estão vendo. Nessa manhã. É isso que vocês estão vendo. É para vocês, é para os seus filhos, é para os seus velhos, é para todo mundo que crê. É para quem crê, queridos. O poder de Deus ainda é atuante hoje. Ele é o mesmo Deus, ele não mudou, ele continua operando. Mas é quem crê que vai manifestar a glória de Deus. Não é só ver, vai manifestar a glória de Deus aqui, porque a gente tem que resplandecer essa glória, amados. A gente tem que manifestar a glória de Deus. Então, para isso, mas eu não sei qual é o plano de Deus, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito. Então, querido, você tem que orar mais. Não tem outra maneira de Deus comunicar coisas a você, se não for através da comunhão. Ele não vai chegar e vai dizer, pode ser que ele use um profeta e falar, você tem um dom disso. Só que ele vai te dizer que você foi chamado para aquilo, certo? Ele falou, você foi chamado para ser um evangelista. Aí você, tá bom. Aí você não faz nada com isso. Com a informação que você recebeu. Do que adiantou a informação se você não está lá na comunhão? Porque quando Jesus ele chamou os discípulos, o primeiro chamado foi para a comunhão. A Bíblia fala que ele chamou eles para estar com ele. E quando eles estavam com ele, ele foi ensinando as coisas, não só de palavras, mas de obras. Jesus ensinou pelo exemplo. Jesus também transmitia o que ele tinha ouvido do Pai e visto do Pai. E eles iam vendo aquilo. Nossa, ele é diferente. Ele é uma pessoa que ele tem autoridade. Por quê? Porque ele vive o que ele prega. Não é vazia as palavras dele. Ele não fala só para os outros fazerem, ele faz. E eles foram vendo a manifestação de Jesus, né? Do Espírito através de Jesus. E depois que ele subiu aos céus, é que a Bíblia fala que ele deu dons aos homens. Quando ele ressuscitou, ele falou com Pedro, né? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Aí ele falou o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Ele já deu a ideia para Pedro do que Pedro teria que fazer. Mas primeiro Pedro estava na comunhão. A comunhão, ela vem... Quando você tem comunhão com Deus, ele vai te dizer, faça isso. Só que às vezes Deus nos diz para fazer uma coisa, a gente pega e não faz. A gente fala, meu Deus, será que é o Senhor? Será que é a tua voz que está mandando fazer isso? Querido, Deus começa nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, Ele te dá uma instrução. Aí você, não, o Espírito Santo não vai perder tempo com isso. Só que Ele começa nas pequenas coisas para ir te levando para as maiores. No reino é assim. Como é que você quer que Deus te mande fazer uma coisa gigantesca se você não obedece nem nas pequenas? Ai, Senhor, eu quero ressuscitar mortos. Né? Mas, quando chega alguém para a gente orar, a gente fica com medo de orar para a pessoa ser curada. E dizer, aí a gente às vezes até fala, Senhor, se for da tua vontade, cura.
Só que a vontade de Deus é curar. Querido, quando você for orar por uma pessoa, você não vai orar assim, Senhor, cura tal pessoa, não. Você vai falar, a doença saia. Saúde no corpo inteiro, saúde e manifestação. Porque a saúde divina e a cura já foram manifestas em Jesus. Ele já pagou o preço por isso. Já é algo que foi consumado, já é uma realidade da gente. A gente não ora, Senhor, cura minha dor de garganta. Ele já curou. Porque verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ou a palavra está mentindo. Uma coisa que meu pai ele costuma falar é, se você não está vendo a manifestação do que a palavra de Deus diz, é porque uma das partes está errada. E eu tenho certeza que não é a palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Intencionalidade. Intencionalidade na comunhão, querido. Você vai buscar a Deus mesmo sem sentir. Às vezes, na maioria das vezes, você vai fazer força para orar. Você vai fazer força para orar. Eu não sei o que é isso, mas toda vez que eu vou pregar, eu não tenho vontade nenhuma de orar. De verdade. Mas eu falo assim, no meu sentimento. Entende? Mas eu falo, mas eu vou orar. Eu vou orar, Pai, eu não sei. Vou ficar só aqui. Primeiro eu começo assim, vou ficar só aqui. Aí eu começo. Aí eu falo que Ele é lindo, que é maravilhoso estar com Ele. Aí eu lembro das coisas que Ele fez. E você começa a falar e ministrar a palavra para você. E, queridos, depois, é incrível como o sentimento vem. Tem vezes que não vem. Tem vezes que a gente vem para cá, realmente porque a gente sabe que Deus está presente, que Ele é real e que é Ele que vai ministrar os seus filhos através de nós. A gente é o canal. E eu não falo isso porque eu não me preparei, não, porque eu tenho aqui um esboço de algumas páginas. Eu falo isso porque eu falei para ele, eu disse assim, Pai, o Senhor me disse que todas as vezes que eu subisse no púlpito, eu amasse as pessoas. Eu falava, Pai, eu não sei como fazer isso. Aí ele falou assim, eu vou te ensinar. Ame as pessoas. E aí, para mim, uma chave foi Mateus 14, queridos. Em Mateus 14, Jesus, ele tinha acabado de descobrir sobre a morte de João Batista. João Batista era o antecessor dele no ministério, era a voz que clamava, né? Preparou o caminho para ele e era primo dele. E quando ele soube da morte de João Batista, a Bíblia fala que ele se retirou para um lugar isolado. Jesus tinha emoções como nós, amados. E aquilo mexeu comigo porque eu sempre fui uma pessoa muito emotiva. E eu costumo dizer que um tempo da minha vida eu era viciada em tristeza. Sabia que tem vício em tristeza? Você fica melancólica ali, triste. Eu colocava música triste para ouvir e chorar, olha. Que coisa horrível de se fazer. Meu pai falava, era muito para mim. Tinha uma música que eu cantava que dizia assim, Senhor, hoje eu vim falar contigo, eu não sei o que é comigo, para estar vazio assim. Eu cantava essa música todo dia. Aí meu pai um dia falou assim, para de cantar essa música. Você não é alma batida não, você é mais que vencedor em Jesus. Cante música alegre. Aí, eu falei, aí a rebeldia em mim, na época, que eu era muito rebelde, falou assim, tá bom, vou cantar bem baixinho, mas eu vou cantar. Só que a luz chegou, queridos. E aí a gente vai transformando essas coisas. Nós não precisamos passar a noite chorando para se alegrar só pela manhã, não. Porque a alegria já está em nós. Mas se nós passarmos a noite chorando, tem alegria ao amanhecer. Certo? Mas não é preciso. Não é preciso ficar sofrendo para só de manhã se alegrar. Você se alegra sem o sentimento de alegria. Porque a alegria não é um sentimento. A alegria é uma realidade de quem crê em Jesus. A alegria é fruto do Espírito. Então, frutifique. Por isso que aqui na igreja a gente fala assim, fala, haha. Aí você fala, eu não vou fazer isso não. Aí fala, haha. Aí você, haha. Né?
Ha, 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 ha. Aí você, ai, coisa ridícula, não vou fazer isso. Eu falo porque eu falei isso muitas vezes, amados. Até que um dia o Senhor me pegou. E eu falei assim, eu não vou rir, não. Não vou falar ha, ha, não. Aí o pregador falou assim, dê 3 pulinhos. Amado, eu dei 3 pulinhos, saí pinota na igreja todinha e desarrumando nas cadeiras. E foi incontrolável. Porque veio uma alegria do Espírito tão grande em mim, que depois eu quase que eu não parava de pular. Entendeu? Não resista ao Espírito. A alegria do Senhor, ela é a sua força. Então se fortaleça no Senhor rindo. Não estou com vontade de rir. Aí, querido, você confunde o inimigo. Você confunde o inimigo e começa a rir. Não vai. Você pode até chorar. Chora. Coloca um hino assim, que você derrama sua alma no Senhor. Aos pés do Senhor. E no outro você começa a se alegrar, amados. Chorar não é errado, não. Às vezes a gente quer descarregar em lágrimas mesmo. Mas não fica o tempo todo chorando, não. Quando Neemias recebeu a notícia que os muros de Jerusalém estavam derrubados, o que foi que ele fez? Ele chorou. Ele permaneceu chorando? Não, amados. Ele tinha quando ele recebeu a autorização do rei para ir, a partir desse momento ele tinha uma consciência que ele tinha uma grande obra e ele não podia parar. O Senhor começou uma obra em você e Ele quer continuar essa obra na sua vida, mas Ele vai continuar essa obra na sua vida à medida que você faz a obra dEle. Você é construído quando você está edificando. A edificação vem quando você edifica. É assim no reino de Deus, amados. Nós somos o edifício e somos os edificadores. Entende? Então, você ficar esperando sentir, esperando Deus te falar, esperando Deus, para fazer o que Ele já diz na palavra dEle, amados, você vai ficar esperando por muito tempo, até que Jesus venha, se for assim. Mas não espere. Ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Você vai e prega. Aonde você for. Não só com palavras, principalmente com o proceder. Porque as pessoas, elas veem além das nossas palavras. O que nós fazemos fala muito mais alto do que o que nós falamos. Intencionalidade, vamos voltar para cá. Intencionalidade para cumprir o propósito, amados. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram perdidos, mesmo tendo recebido orientações sobre o propósito deles, não é verdade? Andaram com o Senhor, estiveram com Ele, receberam comunicação direta de Jesus e ficaram meio perdidos. Por quê? Porque esqueceram das palavras dele. Amado, não esqueça do que Deus tem falado. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Tem palavras que eu me apego e sonhos que eu me apego de coisas que Deus falou para mim há anos. Eu falo assim, a palavra de Deus ela é a mesma. O que Deus fala sobre o seu propósito para você ainda está em pé, porque o dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Mas vai caber a você reavivar, reativar o dom que está em você. Ah, mas essa profecia aí é passada. Deus tem profecia todos os dias para você. Todos os dias tem palavras de profecia para você. E você tem o Espírito da profecia, o Espírito Santo, habitando em você. É só ouvir. Oh, Pai. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos, por nós. Vivendo o teu evangelho com intensidade e intencionalidade. Amado, nós fomos chamados para ser intensos. Intensos com o Senhor. O fogo ele tem que arder constantemente. É constantemente. O fogo arderá constantemente no altar e não se apagará. Amados, não apague o Espírito de Deus na sua vida. Amados, Deus trouxe revelações para alguns de nós, trouxe sonhos, trouxe visões. Sobre algumas pessoas que elas mesmas barram
o Espírito de Deus na vida delas, do agir. O nosso Deus, ele é um Deus, como costuma dizer, educado. Ele vai pegar naquilo que você permitir. Ele não vai manipular você, e isso é uma segurança para nós. Então, quando a gente cantou aqui, Senhor, eu te entrego tudo, que venhamos a entregar tudo mesmo para o Senhor. Amados, temos que ser intensos com o Senhor. Ai, mas o que vão pensar de mim? Vão me dizer que eu sou fanático. Oh, queridos, eu ia falar uma expressão feia, vou ver outra palavra aqui. Amados, abaixo com a reputação. Abaixo com toda a reputação que você tenta manter. E que Cristo seja evidenciado na sua vida. Não se preocupe com a reputação que você tem. Ah, mas o fulano é muito fanático. Ah, mas o fulano é muito escandaloso. Ah, mas o fulano só sabe adorar chorando. Ah, mas o fulano fica correndo na igreja. Corra junto, adore junto, pegue junto. Porque o Espírito Santo, ele quer pegar você e se manifestar em você para te levar a um lugar em que não é confortável para você, mas é o lugar que ele já te viu lá. Chega lá, pode não ser confortável. E não tem que ser confortável para a sua carne. Não tem que ser confortável para a sua mente. Toda mente engessada, sendo quebrada. E o Espírito fluindo com ousadia, transformando a sua mente, transformando a sua vida. Renove a sua mente pela palavra de Deus. Tem pessoas que chegam aqui, querido, ouvem a palavra e parece que não ouviu nada. Porque sai daqui e fala o contrário do que foi pregado. Mas esse tempo acabou. Porque a palavra, ela é o martelo que esmiuça a pedra. E a palavra vai ser vida em você. Ela vai chegar como rema, revelação da parte de Deus. Revelação da parte de Deus. Querido, quando você receber a revelação, não barre o Espírito. Uma vez, eu estava chateada. Eu era adolescente. Eu tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. E eu estava chateada com a situação que tinha acontecido, né? Adolescente, temperamental. Aí fui para a consagração dos jovens. Na minha época, a gente tinha consagração dos jovens todos os sábados, 8 horas da manhã. Era 8 horas da manhã na consagração, 9 horas começava a reunião dos jovens. A gente passava o sábado na igreja, querido, praticamente. Porque a gente almoçava junto, aí em casa tomava banho e voltava para o culto. Aí de tarde tinha evangelismo. Tá? Era o sábado na igreja. E aí, eu estava lá, resistindo. E vinha para eu falar em línguas, eu não queria falar. Não queria, eu falei, não vou falar não, estou chateada, não vou falar também. Eu nem queria estar aqui na consagração, eu queria estar dormindo. Uma besteira, né? Aí, e vinha para eu falar, e eu fechava a boca. Aí, menino, o líder dos jovens chegou, botou a mão na minha cabeça. E ele falou bem sério assim para mim. É porque ele pegou assim com força. Aí eu, vale, meu Deus, eu levei um susto, né? Quando ele pegou, eu já comecei a chorar. Eu levei um susto, já comecei a chorar. O choque do Espírito. E aí ele falou assim, nunca mais ofenda o Espírito Santo dessa maneira. Querido, o Espírito Santo quer fluir através de você. E você barrar o Espírito é você ofender ele. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. A nossa reputação, o que ela é? Paulo falou que ele considerou tudo como esterco. Mediante o conhecimento de Cristo. Cristo é o nosso tudo. Ele nos deu tudo, Ele nos capacita, é Ele quem nos impulsiona, é Ele que nos move. Ele nos dá tudo o que nós podemos fazer, queridos, a não ser disponibilizar tudo o que nós temos e somos para Ele. Não podemos fazer menos que isso. Porque isso é tudo que nós temos para oferecer. O pastor Jabes esteve aqui domingo falando sobre isso, amados. O nosso eu é dele. É o nosso tudo é dele. Destranca os quartinhos que você diz que ele não pode entrar e deixa ele entrar.
Ah, mas tem feiura demais e Ele torna tudo belo. É Ele quem transforma, não é você. Intensidade com intencionalidade. Abram lá em 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 11. Eu ainda não tinha mandado abrir a Bíblia ainda, né? Oh, glória a Deus. Deus é bom. Oh, Pai, obrigado pela Tua palavra que salva as nossas almas. Versículo 23. Até o 27, diz assim: são servos de Cristo, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes, em fome e sede, e também em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Amado, quando eu olhei isso aqui, todas as vezes eu olho para isso aqui, eu falo assim, meu Deus, olha o tanto de sofrimento que Paulo aguentou. A gente está sofrendo? Qual é a causa do nosso sofrimento? A gente está sofrendo por quê? Porque a gente não está seguindo os princípios de Deus? Porque a gente não está fazendo a vontade de Deus? Porque a gente não está crendo na palavra de Deus? É esse o sofrimento? A gente está sofrendo por incredulidade nossa? Ou a gente está sofrendo porque a gente está vivendo com intensidade e intencionalidade o Evangelho? Porque Paulo, o que ele sofreu aqui, não foi um sofrimento simplesmente porque ele não estava vivendo uma vida de fé, mas foi justamente pela vida de fé que ele levava. Amados, quando eu vejo isso aqui, eu falo assim, meu Deus do céu. Ele trabalhava muito, foi preso um monte de vezes, recebeu um monte de açoite. Eu acho que ele, na primeira chicotada eu arregava. De verdade. Vocês assistiram Paixão de Cristo, não é verdade? Em Paixão de Cristo, aqueles açoites lá, eram o mesmo tipo de açoite que açoitaram Paulo. E foram quantas vezes? Por 5 vezes, 39. Levando em consideração que cada açoite era composto por 3 cipós. 3 cordões. Isso dá mais de 500 açoites, querido. Que lacerava a carne dele. Que fazia as costelas dele até muitas vezes aparecerem. Eu acredito que Paulo era coberto de cicatriz. E por que Paulo não parou, queridos? Por que Paulo não parou? Era porque Paulo gostava de sofrer? Amados, quem é que gosta de sofrer assim? Ninguém gosta de sofrer assim, não. É porque Paulo considerou tudo como perda. Ele considerou a causa do Evangelho muito mais importante. E ele considerou o seguinte, se o inferno está decidido a me parar, eu vou ser mais determinado que o inferno em continuar. Eu vou repetir, queridos. Paulo, ele tinha uma convicção, que se o inferno queria parar ele, estava determinado a parar ele. Ele ia ser muito mais determinado em continuar pregando o Evangelho para as pessoas que Deus designou ele a pregar. Oh, queridos. E vou dizer uma coisa para você. Você que não ora em línguas, você que não fala em línguas, você tem que ser batizado com o Espírito Santo e tem que falar em línguas todos os dias. O tempo que você tiver para falar em línguas, fale em línguas. Porque Paulo falou lá para os coríntios que ele falava em línguas muito mais que todos eles. Eu considero que o falar em línguas era o que fortalecia Paulo muitas vezes.
que dava para ele essa convicção, que dava para ele essa fortaleza interior. Porque se Paulo não falasse em línguas, querido, como é que ele ia receber as comunicações do Espírito para o Espírito? Dando fortaleza para ele. Ele falou, eu falo em línguas muito mais que todos vocês. Ele fala o que aqui? Que ele foi muitas vezes em jornadas. O irmão Rick Renner fala que ele acredita que se formos contabilizar, o tempo que Paulo passou caminhando foi muito maior que o tempo que ele passou pregando. Aí ele diz assim, eu penso que nessas caminhadas, Paulo tinha muito tempo para orar. Então eu penso que nessas caminhadas ele estava orando em línguas. Paulo estava orando e caminhando. E perseguido, onde chegava, saía de uma cidade para outra, nada vai me parar, nada vai barrar de eu pregar o evangelho, nada vai me impedir de chegar no meu destino. Aí vinha um espinho na carne, uma pessoa que ficava lá falando contra Paulo e instigava a multidão contra ele. Ele era perseguido, açoitado, apedrejado. A Bíblia fala que Paulo foi apedrejado. E muitos creem que naquele apedrejamento Paulo morreu. Por quê que eles creem isso? Porque o apedrejamento da época, eles não paravam até que os miolos saíssem. E a Bíblia fala que os irmãos cercaram o corpo de Paulo, oraram, né? Cercaram o corpo de Paulo. Então a gente deduz que eles oraram e que Paulo foi ressuscitado. Talvez Paulo tenha falado para eles, eu vou para tal lugar e eu sempre estou sendo ameaçado de morte. Se me matarem, vou lá e ore para eu voltar. Porque eu tenho uma grande obra e não posso parar. Nem a morte pode me deter. Até que eu conclua a carreira que me está proposta. Que determinação, amado, essa de Paulo. Eu não sei vocês, mas me inspira. E eu falo assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? É pouco demais ainda. Essa determinação de Paulo, amados. Aí você fala, mas eu não quero sofrer. Ô, amados, o morrer para nós é lucro. Paulo falava essas coisas com propriedade, por causa da comunhão e por causa do que ele experimentava da parte de Deus. Ele passou por perigos de morte, mas ele dizia, não vou parar. Eu penso que ele pensava no que Neemias disse, né? Eu tenho uma grande obra para fazer e eu vou continuar. Nada vai me parar. Ele falava para a gente correr a carreira que estava proposta para a gente. Assim como um atleta que compete para as coisas que são perecíveis, nós estamos competindo, correndo para coisas espirituais e eternas. E o que nós estamos fazendo? Ele falou, vocês ainda não sofreram até o sangue. Oh, amados, o que Deus quer é a nossa vida. Ele quer a nossa vida. A gente fala que a salvação é gratuita. Mas o viver para Deus nos custa tudo. Se a gente quer viver o propósito de Deus nessa terra, agradar o nosso Pai, agradar o nosso Salvador, a gente vai ter que entender que vai nos custar tudo. Paulo falou que ele trabalhava muito mais que todos, porque Paulo não tinha preguiça. Paulo não tinha preguiça. A gente estava orando aqui no sábado, na sexta-feira à noite. E uma coisa que Deus impulsionou a gente a orar foi: todo espírito preguiçoso, sai agora em nome de Jesus. Porque a preguiça te impede de fazer as coisas que Deus quer que você faça. Amados, não aceite preguiça na sua vida. Eu sei que tem um período de descanso válido, certo? Mas se a gente tiver comunhão com Deus, Ele restaura as nossas forças. E, às vezes, o que parece poucas horas de descanso vai nos restabelecer, porque o Espírito da graça e de vida vai fluindo em nós e vai nos restabelecendo. Porque Paulo não morreu de doença, não. Paulo morreu porque foi decapitado por amor ao Evangelho, por pregar o Evangelho. Paulo foi 24 horas na voragem do mar. 3 naufrágios. 3.
Se o barco virasse comigo, talvez eu nunca mais subisse num barco. Imagina um naufrágio em alto mar. Mas Paulo falou, o diabo quer me parar, mas ele não vai. O diabo quer me parar, mas ele não vai, porque eu sei para que eu fui chamado. E eu vou me mover no poder da ressurreição de Cristo. Querido Paulo, ele andou em comunhão com Deus de forma incrível. Ele não andou com Jesus na terra, mas ele viu Jesus no céu. Oh, amados, que nós viemos receber a revelação de Jesus. Você não precisa ver para você crer. Você sabe que Ele é o Cristo ressurreto. Você sabe que Ele está lá, que Ele não está morto, que Ele ressuscitou. E isso te garante que o que Ele fala é a verdade. Ele ressuscitou, amados. E Ele falou mais, que quando você for, eu estou indo com você. Vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele respalda o que Ele diz. Ah, mas eu estou sozinha para fazer isso. Você não está sozinha. Jesus está contigo em todos os momentos. Você não precisa ver, você precisa crer. E tem momentos, querido, que a presença de Jesus é tão real que parece que a gente sente Ele ali. E vai ter momentos que Ele vai fazer isso com você, que Ele vai te levantar. Mas não dependa de emoções. Não dependa de sensações e não dependa de palavras proféticas. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, Ele não teve uma resposta. Sofrendo, em angústias absurdas, suando gota de sangue, chorando. Os amigos abandonaram Ele porque não vigiaram nem uma hora com Ele. E Ele orou. E ele perguntou para Deus, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, porque ele conseguiu sentir a pressão daquele momento, queridos. Imagina a gente passa, eu penso que aquele momento que Jesus passou, inclusive no grego, fala que eram momentos de trevas tão palpáveis, eram tão densas que parecia que você conseguia tocar a escuridão. É a palavra no grego que está lá, que eu não lembro qual é a palavra. Então, querido, você imagina a aflição na alma que ele sofreu. Mas ele não teve uma resposta. Estou dizendo, não, vai e cumpre que eu estou contigo. Ele não teve essa resposta, não. Sabe o que ele lembrou? Ele lembrou do que a palavra diz. A palavra dizia o quê? Que importava que ele viesse, que ele padecesse, que ele fosse crucificado, que ele pagasse o preço pela nossa redenção. Mas ele também lembrou da palavra que dizia, não deixará a minha alma para sempre na morte, e não deixará que o meu corpo sofra corrupção. Ele teve, sim, por fiel, quem prometeu, quem falou, quem lançou a palavra. A gente precisa crer no que Deus diz e viver a nossa vida com intensidade e intencionalidade. Oh, Jesus. Querido, você às vezes fala assim, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero fazer a Tua obra, eu quero pegar o Teu evangelho, eu quero vidas curadas. O primeiro passo que eu falei é a comunhão. Sem vida de oração, você não vai ter poder, amado. Sinto dizer. Sem vida de oração, o poder não vai estar fluindo. Todos os grandes evangelistas, homens e mulheres de Deus, que fazem alguma coisa, que fizeram no passado, eles oravam pelo menos 3 horas por dia. Pelo menos. Tem uma mulher que eu admiro muito, que é a Susana Wesley, e eu falo, meu Deus, eu estou longe de ser como essa mulher. Pelo seguinte, porque ela era uma mulher silenciosa. Dizia-se que na casa dos Wesley, mesmo com 5 crianças, era pai? Mesmo com 5 crianças, não se ouvia barulho. Eu tenho um e eu grito que só. Enfim. Nessa mulher era tão temente a Deus e ela educava a sua casa no temor do Senhor, na disciplina, que não se ouvia barulho de briga, de discussão, ai menino, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não tinha isso não. Ela sabia, ela recebia direção de Deus em como instruir sua casa, porque ela orava 4 horas por dia. Logo ao acordar. Ela acordava e passava 4 horas com Deus. E aí você fala, e o que foi que ela fez? Você não vê ela ganhando multidões.
Mas ela educou filhos que ganharam multidões. E que o seu ministério, a sua pregação e a voz deles ecoam até hoje, salvando vidas. E influenciando pessoas. Quantas gerações Susana Wesley tocou pela sua oração? Intencionalidade, querida. Às vezes o seu chamado é orar. Seu chamado é ser um intercessor. Às vezes o seu chamado é ser uma mãe que vai educar filhos no caminho do Senhor para ganhar vidas. Busque a Deus e procure descobrir qual o plano dele para a sua vida e viver esse plano com intencionalidade e intensidade. E eu vou falar uma coisa para você. Uma vez que você descobrir qual é o plano, não pense que o inferno vai ficar parado. O inferno vai se mover. Só que você vai ser mais determinado que o inferno. Amém, amados? Seja mais determinado que o inferno. Ah, teve um momento ali que você quis duvidar ou que você titubeou. Não pare naquele momento. Se levante e continue. Você não recua, querido, você avança. O momento que você tropeçou, que você falhou, não é um momento de parar. É um momento de refazer as forças, ministrar a palavra para você e continuar. Porque Deus, Ele é fiel e Ele vai cumprir o que Ele começou a fazer na sua vida. Enquanto você edifica outras pessoas e faz a obra dEle. Mães, orem pelos seus filhos, ensinem a palavra para eles. Leiam a Bíblia com eles. Eu estava tendo uma dificuldade, aí eu peguei uma estratégia. Vou mandar o Leonardo ler a Bíblia para mim. Que assim ele vai ter contato com a palavra. E há estudos que falam que se você ler a Bíblia todos os dias, vai chegar um ponto que ela vai renovando a sua mente, porque você vai lendo a Bíblia todos os dias. E a palavra vai se tornando vida em você. E aí todos os dias a gente lê a Bíblia. E quando eu não... Ai, filho, eu estou cansada demais para ler. Mãe, vamos ler a Bíblia. Né? E isso vai gerando coisas nele. Ele ainda é uma criança, se comporta como criança. Mas ele tem palavras para a gente de fé. Que a gente até fica admirado. A gente fala uma coisa para ele. Aí ele vai e pega aquilo. O pai falou esses dias assim. Toda vez que você pegar a chave desse carro, você vai falar. O nosso carro está chegando em nome de Jesus. Aí, quando ele vai lá, ele pega. Todo dia ele fala, nosso carro está chegando em nome de Jesus. Aí hoje o pai falou assim, não sei o que, ai que vontade de ir para a praia. O pai falou, esses dias eu nunca senti tanta vontade de ir para a praia como nesses dias. Aí ele falou, seu carro está chegando, viu, vô? O menino é da fé. Ele ouve, quer dizer, ele crê. E a gente acha que eles não estão absorvendo, mas eles estão absorvendo o que nós estamos vivendo e pregando para eles, não só por palavras, mas principalmente pelo que nós fazemos. Eu orei por ele uma vez para ser curado. Agora, toda vez que todo mundo fica doente, ele quer orar para ser curado. Eu estava lá no interior, o Daniel falou que estava tossindo, sei lá. Aí ele orou pelo Daniel. O pai estava com a dor no dente, ele orou pelo pai. E ele falou, toda inflamação sai agora. Queridos, as nossas crianças, elas também são usadas por Deus. A gente tem que investir na vida delas e orar por elas. Satanás tem investido pesado para afastar as nossas crianças da presença do Senhor. E a gente tem que fazer o quê? Investir mais pesado ainda, para trazer elas para a verdade que liberta. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Glórias. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus bom e a Tua palavra é a verdade. Obrigada por cada irmão que veio aqui nessa noite, Senhor. E que a palavra que foi ministrada, Senhor, alcance os corações. Vá lá em todos os lugares do ser deles. E que o Senhor possa realmente, Senhor, ocupar cada lugar. Que todo o nosso ser seja Teu, totalmente dedicado a Ti. Totalmente dedicado a Ti, Pai. Nós somos Teus. Nada mais satisfaz a nossa vida, o nosso coração do que o Senhor. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é tudo o que nós precisamos. O Senhor é tudo o que nós queremos, Pai. Nós somos insaciáveis por Ti. Temos sede e fome de Ti. Oh, Pai, eu creio nessa igreja, em cada pessoa que veio aqui nessa noite, vivendo uma vida poderosa nessa terra, não para si,
mas para Ti. Não para si, mas para Ti, Pai. Vivendo o Teu plano, o Teu propósito com intensidade e intencionalidade. Fazendo tudo aquilo que leva-nos para mais perto de cumprir o Teu propósito, Pai. Para que, como Paulo, nós possamos dizer que nós completamos a carreira e que nós guardamos a fé. E que quando chegarmos diante de Ti, Pai, no tribunal de Cristo, nós fiquemos felizes ao apresentar as nossas obras para Ti, Senhor. Oh, Pai querido, nós queremos alegrar o Teu coração. Nós queremos alegrar o Teu coração. Eu creio, Pai querido e santo, no Senhor se movendo nas nossas vidas poderosamente. Eu creio no Senhor se movendo poderosamente nas nossas vidas e através de nós. Oh, aleluia. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. Que eu poderia Te oferecer por tudo que Tu és. Tudo que tenho eu derramo aos Seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, Seu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Encontrei o bem mais precioso. Oh, queridos, eu quero saber se tem alguém nessa noite que ainda não aceitou a Jesus, que ainda não se rendeu a Ele, que ainda não entregou a sua vida a Ele. Você tem nesse momento a oportunidade de receber esse convite, de vir para Jesus e deixar Ele ser Senhor da sua vida. Se você está afastado, também é essa oportunidade que você tem de dizer: Senhor, eu quero fazer do Senhor o meu tesouro. Eu quero fazer do Senhor o meu maior bem. Eu quero entregar tudo o que eu tenho para Ti. Se você quer se render ao Senhor, você pode vir aqui nessa noite também, que nós iremos orar por você. Amém. Aleluia. Todos aqui são batizados com o Espírito Santo? Todos falam em línguas? Em outras línguas? Todos? Não? Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, pode vir aqui na frente. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, se você entendeu que o falar em línguas vai te levar para mais perto do propósito de Deus para a sua vida, você pode vir aqui nessa noite. Nada que Deus faz é em vão, querido. Se fosse assim, as pessoas não teriam sido batizadas com o Espírito Santo no Pentecostes. O falar em línguas é para nós hoje, até que o Senhor venha, como todos os dons, até que Ele venha. Eu não sei se você tem medo, eu não sei se você não entende, mas o Senhor quer te levar a um entendimento melhor, uma compreensão da vontade dEle. E o falar em línguas vai te levar a esse entendimento. Amém. Se você não quer vir nesse momento, por vergonha, querido, eu oro para que você deixe toda a sua reputação de lado, considere tudo como perda. E considere realmente Jesus o seu bem maior, o seu maior tesouro. Eu creio que durante essa semana você vai sentir uma fome, uma sede de Deus. E que você vai desejar o revestimento de poder que o batismo com o Espírito Santo te dá. É Ele quem te capacita, não só eu. Continue louvando ao Senhor. Pode continuar.
como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte,